receita de hoje, ela viralizou na internet, a famosa sobremesa do coco bambu. E eu resolvi fazer numa versão saudável, é claro, bem fácil e deliciosa. Para quem não sabe, meu nome é Paula Sagin e aqui no canal você vai encontrar receitas saudáveis, práticas e fáceis de fazer. Vem comigo fazer essa receita hoje. A primeira coisa que a gente vai começar a fazer é hidratar o coco. Se você utilizar o coco in natura, você não precisa fazer isso, mas como eu comprei o coco ralado sem açúcar já pronto, tipo de mercado, em loja de produto natural, ele é bem seco. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar com o leite de coco, né? Vou colocar aqui. Lembrando que a quantidade exata dos ingredientes eu deixo descrito aqui abaixo do vídeo, se você tiver qualquer dúvida também, é só me perguntar. Então, vou molhar aqui ó, esse nosso coco com o leite de coco. Coco é bom, né, gente? Eu gosto. Ó, incorporei bem aqui o leite de coco e agora a gente vai deixar descansando isso aqui, enquanto a gente vai preparando o resto da receita, tá? Ó. Vamos começar misturando 2 ovos. E aí, antes de colocar os outros ingredientes, a gente bate bem isso aqui, tá? Ó, vamos bater bem aqui. E vocês vão ver que isso aqui vai ficar um pouco mais líquido, tá? Ele não é um ponto de bolo. Então, não se assustem também. Aqui é só mais para misturar a gema com a clara, você não precisa bater muito, tá? Não tem problema. É só mais para misturar mesmo. E aí, nós vamos acrescentar os ingredientes secos. Aqui eu vou utilizar o leite em pó. Você pode usar ele desnatado, leite integral, leite de coco, o que você preferir, não tem problema. E aí eu vou colocar whey. Eu estou utilizando nessa receita whey sabor coco, mas você pode também utilizar um sabor baunilha, que também fica gostoso. Ai, mas eu não quero utilizar whey, não tomo whey, não tenho whey em casa. Posso fazer sem? Pode. Aí a mesma quantidade que você queria colocar de whey, você vai colocar de leite em pó. E aí, como o nosso whey ele está servindo para adoçar um pouco a nossa receita, você pode acrescentar um pouquinho de mel para dar uma adoçada, se você quiser um pouquinho mais doce. Mas o leite em pó ele também já dá essa adoçada, né? E também tem gente que não gosta de sobremesas muito doces, né? Essa versão saudável aqui dessa sobremesa é bem gostosa, tá? Então aqui, ó, vamos bater bem para não ficar esses carocinhos aqui na nossa receita, tá? Ó, misturar bem aqui. E agora a gente vai colocar o nosso coco que a gente deixou hidratando, né? Vamos misturar bem aqui. Ó. Eu gosto, tá? De deixar só um pouquinho por final, para ficar um pouquinho mais de coco por cima, para dar aquela tostadinha que eu acho que fica gostoso. Então aqui a gente só vai misturar bem. Ó. Tá vendo como ele fica bem mais líquido? Então não é um ponto de massa de bolo, assim, tá? Então não vão acrescentar mais leite achando, ai, tá muito mole, porque é assim mesmo, é isso que vai dar a nossa textura para essa sobremesa, porque a gente, na verdade, não é um bolo, né? É uma sobremesa. Aí, ó, misturadinho, tá? E aí agora eu vou fazer igual eles fazem, né? Vou colocar nesses nesses bowls que possam ir ao forno. Se você quiser, você também pode fazer na air fryer, tá? Ou também você pode pegar uma forma um pouquinho maior e fazer uma versão só, tá? Mas aqui eu vou utilizar esses assim. Ai, gente, pera lá. Ainda bem que tá aqui do lado. Esqueci uma coisa muito importante. Fermento. Não esqueçam em casa. Por isso que é importante a gente separar todos os ingredientes antes de começar uma receita, tá? Porque aí você não esquece nenhum item. Aqui a gente só vai dar uma leve misturada, então, nesse fermento. Não me esqueçam do fermento, ainda bem que eu lembrei antes. E aí aqui eu vou colocar, eu dei uma untada, tá? Eu vou pôr um pouquinho nesse aqui. E de um outro formato também, para ter duas versões
bem interessantes aqui. Ele cresce um pouquinho, né? Porque a gente colocou o fermento, então vocês não enchem até a boca do recipiente que vocês vão utilizar, tá? Ó, aqui eu vou deixar assim. E aí, lembra que eu falei que eu deixei um pouquinho do coco por último? É só pra dar aquela jogadinha assim, ó, por cima, que eu acho que fica bem legal, sabe? Ele dá uma tostadinha no coco. Ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui no outro ramequim. Vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20, 25 minutos. Quando você vê que ele tá dando aquela tostadinha assim em cima, né, tá pronto. Mas isso também vai variar de acordo com cada forno. Tiramos do forno e olha só, eu falei do ponto, tá vendo? Que ele fica bem tostadinho aqui em cima. Esse é o ponto que a gente quer que fique. Agora, vamos ver se tá bom. Gente, olha isso aqui. Fica cremoso. Tá aprovada essa versão saudável. E você pode servir também com um sorvete, pode fazer uma calda de maracujá, uma calda de frutas vermelhas, vai ficar delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não esquece de me seguir para mais receitas saudáveis e até o próximo vídeo.